Doutor Rui Palhano, muito obrigada por ter aceito o convite para falar de um tema que é suicídio, um tema que realmente tem abalado o Brasil, o mundo e principalmente também o Maranhão, né? A gente teve aí um número de mortes por suicídios no Brasil, um aumento aí em torno de 12%, isso é verdade? É verdade. Pouco antes da pandemia, nós obtivemos dados do Ministério da Saúde de um acréscimo de 10 mil práticas de suicídio por ano no Brasil, para 13 mil mortes por suicídio. Então houve realmente um incremento nesse período, desde 94, quando houve a deflagração do Setembro Amarelo, quer dizer, houve um aumento da prática de suicídio. Doutor, o suicídio, ele pode ser considerado um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública no mundo. Nós temos próximo de 1 milhão de pessoas que se matam anualmente no universo. Então esse número, do ponto de vista epidemiológico, corresponde a uma condição de saúde pública, sem dúvida alguma. Então falar de saúde mental é mais urgente do que se imagina, né? Você tem razão. É outro ponto bastante importante que você destaca. A questão da saúde mental, sobretudo agora do ponto de vista da pandemia, ela corresponde a uma das atividades cruciais em políticas públicas. Você não pode mais desprezar, não pode mais desconsiderar ou deixar de dar ênfase para as políticas públicas. Então falar de saúde mental é mais urgente do que se imagina, né? Você tem razão. É outro ponto bastante importante que você destaca. A questão da saúde mental, sobretudo agora do ponto de vista da pandemia, ela corresponde a uma das atividades cruciais em políticas públicas. Você não pode mais desprezar, não pode mais desconsiderar ou deixar de dar ênfase para as políticas públicas. Então falar de saúde mental é mais urgente do que se imagina, né? Você tem razão. É outro ponto bastante importante que você diz. O sujeito que tenta suicídio, pratica o suicídio ou tenta, ele está doente. Ele é um enfermo, ele tem uma doença mental. A doença mental responde por mais de 98% das práticas de suicídio. E tem alguns trabalhos aqui no universo, no mundo, que mostram 100% de doença mental nos que praticam suicídio. Então nós estamos diante de doentes mentais. Nós não estamos diante de nenhum simulador, nenhum dissimulador de suicídio ou tenta, ele está doente. Ele é um enfermo, levemente enfermo. Quando você tenta contra a sua própria vida, a nossa natureza, sagradamente, ela nos leva a viver, a promover a vida, a defendê-la, a cultivá-la, a promovê-la. Se o sujeito tenta contra a vida ou chega a tirá-la por suicídio, evidentemente que essa pessoa é portadora de uma doença gravíssima. Então nós estamos diante de uma perspectiva desse tipo que mereceria todo o cuidado. Dentro da sua pergunta, deveria existir todo o cuidado, todo um serviço que pudesse cuidar especialmente dessas populações. O suicídio entre os jovens também aumentou, isso é motivo de preocupação? A preocupação número 1 que levou toda essa movimentação internacional de Setembro Amarelo aqui no Brasil, todo esse movimento que há no mundo, foi por conta disto. Começou-se há 15 anos atrás a constatar que havendo um declínio da faixa de idade na prática de suicídio. Ainda continua sendo, a partir de 60 anos, quem mais se mata, portanto a terceira idade continua sendo o detentor desse índice maior, mas está havendo no mundo um declínio da ação internacional de Setembro Amarelo suicídio. Então, entre 24 a 35 anos é que mais se mata, responde mais de 60% dos suicídios. Então está aumentando entre os jovens. Doutor, como identificar as possíveis causas de um suicídio em determinadas regiões aí do país? É uma expressão complexa. Você não tem um fator isoladamente que responda pela prática de suicídio. Na verdade, é uma manifestação de múltiplos fatores. As condições sociais de vida, as condições econômicas de uma pessoa, as condições gerais de moradia, as condições de saúde física em geral, são fatores preponderantes na avaliação de quem comete um suicídio. Você não tem um único fator, fulano de tal se matou porque teve uma depressão. É claro que pode ter sido essa causa assim, principal, mas outros fatores correlacionados podem colaborar também com essa expressão. Bom, o suicídio é mais frequente entre mulheres ou homens? Os homens se matam, as mulheres tentam mais suicídio, os homens se matam mais. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens se matam mais do que as mulheres. Bom, conversei aqui com o Dr. Rui Palhano, psiquiatra, sobre suicídio, o aumento de casos de suicídios aqui no Maranhão e no Brasil também. Dr. Rui,
Quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Espero que as portas do programa estão sempre abertas. Estamos aqui tratando de um assunto que é de fundamental importância. Nós estamos vivendo aí tempos difíceis e essa pandemia de alguma forma contribui também para isso, né? Não tem a menor dúvida. Eu quero te parabenizar mais uma vez pela escolha, pela ousadia, pelo interesse, por sua responsabilidade social de sempre trazer temas como esse para serem debatidos no seu programa. Então eu quero te parabenizar, te agradecer a gentileza do convite e para mim é uma honra muito grande estar aqui com o seu lado aqui conversando sobre esses temas aí. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado.